de aditivos sobre CMC. A gente viu a temperatura antes, que afeta bastante surfatantes não iônicos e menos surfatantes iônicos. Agora vamos discutir efeito de íons. Então é mais ou menos óbvio que eles vão ser importantes se o surfatante for carregado também. Então aqui tem um gráfico de variação de CMC, lembrando que aqui está em escala log, então cada traço aqui é uma escala de 10 vezes, né? Esse é um surfatante aniônico, é um alquil sulfato, então é a família dos alquil sulfatos, aqui está o dodecil sulfato de sódio. Isso aqui seria o efeito quando você adiciona sal. Acho que não é surpresa, pelo que a gente já tinha visto, que se a gente adicionar sal numa solução onde tem um surfatante, micela de um surfatante iônico, o sal vai grudar, como a gente viu, sobre a superfície dessa micela, e isso vai fazer com que diminua a repulsão eletrostática nesse sistema e isso estabiliza o sistema. Olha, se estabiliza, lembrando, deveria diminuir a CMC, o que a gente observa aqui. Olha, a CMC começa na faixa de 10 a menos 2 e vai caindo aqui para baixo. Tá? Bom, o que é importante chamar a atenção aqui é que o que interessa são os contraíons. Tá? E basicamente a quantidade de contraíons, é claro, mas mais importante do que a concentração, a carga do contraíon. Então, se o contraíon tiver uma carga do menos 2, por exemplo, versus menos 1, então sulfato versus cloreto, ou cálcio versus sódio, no caso dos sulfatantes aniônicos, esse efeito vai ser muito mais pronunciado, certo? Bom, outra coisa que também afeta a CMC é quando se adiciona solutos, principalmente se esses solutos forem hidrofóbicos. Isso a gente já tinha adiantado um pouco quando a gente falou sobre cosurfatante. Então, se esses solutos também entram na micela, fazem parte da micela, por isso que solutos hidrofóbicos, eles vão ajudar a cobrir mais a superfície da micela, empacotando melhor, ou seja, diminuindo o contato hidrocarboneto à água, e isso vai estabilizar a micela. Se estabilizar a micela, ele diminui a CMC. Tá? Aqui tem um conjunto de dados para álcoois. Então aqui tem o álcool C5, C6 e C7. Aqui CMC e aqui concentração. Então quanto mais álcool se adiciona nessa solução, a gente já viu, o álcool vai entrar na micela. Quanto mais o álcool entra na micela, mais ele abaixa a CMC. Quanto maior a concentração desse soluto dentro da micela, mais ele abaixa a CMC. E o que eu estou chamando a atenção aqui por esse gráfico é que isso depende do tamanho da cadeia do álcool, ou seja, quão hidrofóbico ele é. Então o álcool C7, que é mais hidrofóbico, abaixa mais a CMC que um álcool C5. Tá? Se a gente passar para a escala de baixo, para o gráfico de baixo, aqui é só para chamar a atenção que a escala está bem mais ampliada, aqui ela vai ter 0, 0,4, 10 a menos 2, aqui a gente está falando de 10 a menos 3, ou seja, esses gráficos aqui estão bem aqui embaixo, eles são muito mais eficientes. A gente vê que um C8, um C9 e um C10 abaixam muito mais a CMC. Tá? Bom, a gente pode extrapolar esse conceito pensando que ao invés de adicionar um álcool, eu adiciono, desculpe, um soluto, eu posso adicionar um outro surfatante. Então, se eu adicionar um surfatante não iônico, que também é bem hidrofóbico, numa micela de um surfatante iônico, ele vai entrar muito dentro da micela. E com isso ele vai reduzir bastante a CMC. Tá, essa é a ideia de que se chama formação de micela mista. Então, vocês vão ver, a maior parte das aplicações que usam surfatante tem alguma coisa adicionada, que pode ser um outro surfatante, é muito comum misturas de surfatante, a gente vai ver isso mais em detalhe adiante, ou o que a gente chama de cosurfatante. Os casos mais clássicos são os álcoois de cadeia longa, mas aminas, outras moléculas hidrofóbicas também fazem isso. Tá? Então, só para lembrar aqui, essa discussão do sal e da adição de solutos remonta um pouco aquilo que eu chamei a atenção na aula anterior sobre a fato da micela ser imperfeita. Então, o fato da micela ser imperfeita, ou seja, ter pontos em que eu tenho contato hidrocarboneto-água e pontos onde a repulsão eletrostática pode ser um problema, deixa espaço para a gente otimizar essa micela. Tá? No caso, surfatante iônico colocando sal, ou colocando cosurfatante, e colocando solutos hidrofóbicos na micela, eu também estabilizo mais a micela. Certo? Bom, então como eu tinha adiantado, se a gente misturar surfatantes, normalmente a gente abaixa bastante a CMC. Tá? Vamos supor que a gente adicione dois surfatantes, um com a CMC1, outro com a CMC2. Na verdade, a CMC não vai ser exatamente a média aritmética, porque isso aqui é uma constante de equilíbrio. Tá? A regra seria que a CMC média seria o inverso das somas ponderadas x1 e x2 pelas quantidades. Então, se eu tenho mais do surfatante 1, a CMC da média deve ser mais próxima, da mistura, desculpa, mais próxima do surfatante 1. Tá? Segundo ponto importante, mesmo que eu misture 50% dos dois surfatantes, ou seja, x1 e x2 seja igual a 0,5, eu vou ter mais na micela do surfatante mais hidrofóbico. Isso também acho que é razoável imaginar, porque quanto mais hidrofóbico ele for, menos solúvel em água. Mais baixo vai ser a sua própria CMC. Então a micela mista acaba tendo uma composição que é mais enriquecida no surfatante mais hidrofóbico. Certo?
De uma certa forma, lembra aquela ideia da concentração superficial de excesso, né? A concentração na CMC não corresponde exatamente à concentração total da mistura, tá? Bom, isso aqui seria simplesmente supondo a estatística de distribuição. Tá? Na verdade, existe uma interação importante entre os surfatantes, a gente já adiantou isso, o fato deles diminuírem a repulsão eletrostática é uma coisa que é favorável. Então, se eu colocar um surfatante que diminui a repulsão eletrostática do outro, isso vai intensificar a interação entre eles. Tá? Ou eu posso ter até atração, por exemplo, atração eletrostática. Para determinar isso, existe um parâmetro que é chamado parâmetro beta. A gente não vai determinar ele aqui, mas ele pode ser medido. Aqui tem uma equação que mostra como ele pode ser medido. Ele pode ser medido determinando a CMC média entre misturas, desculpa, a CMC de misturas de dois surfatantes. Né? Então eu misturo 10% de um, 90% do outro, 20%, 80%, 50%, 50%, assim por diante, e vou medindo a CMC. Tá? O que a gente deveria ter, se a gente tivesse só a mistura sem nenhuma interação, que seria o caso supondo ideal, onde beta seria zero, a gente deveria ter uma curva parecida com essa. Tá? Então aqui eu tenho o surfatante 1, aqui eu tenho o surfatante 2, um tem uma CMC, outro tem outro, então o surfatante 2 tem uma CMC menor do que 1. À medida que eu vou colocando o 2 no 1, eu vou formando micelas mistas, essa CMC vai diminuindo. Tá? Como a gente viu, isso não é linear, não é uma reta que seria média ponderada. Ele é mais enriquecido no surfatante que é mais hidrofóbico, então ele abaixa mais a CMC. Tá? Se além disso, além de simplesmente ele ser mais hidrofóbico, tiver alguma atração, alguma interação favorável entre eles, esse abaixamento vai ser maior, vai ser mais eficiente, vai diminuir mais a CMC. Então, essa aqui seria uma curva quando a gente tem esse parâmetro beta igual a menos 2. Então, o menos aqui é uma indicação de atração, de interação. Tá? Então, se o surfatante 1 e 2 interagem com um parâmetro beta de 2, a CMC dele vai ficar mais baixa do que seria se eles não interagissem. E quanto mais negativo for esse parâmetro de interação, mais baixa é a CMC. Então, mais baixa a CMC da mistura, quer dizer que eles têm alguma coisa que os atrai, favorece a mistura. Tá? De novo, a CMC aqui é um parâmetro que a gente usa, mas não necessariamente é o que a gente quer otimizar. O que se gostaria de otimizar é, por exemplo, capacidade emulsificante, capacidade de fazer espuma e assim por diante. Normalmente, essa interação que a gente mede na CMC é a mesma que vai aparecer também na capacidade dele de estabilizar emulsões, espumas e assim por diante. Então, esse parâmetro beta aqui dá informações para a gente de como esses surfatantes ou esses componentes se comportam numa mistura complexa, que é o que acontece na verdade. Então, na verdade, o que se tem é misturas de surfatantes e aditivos. Quanto mais baixo for a CMC dessas misturas, em princípio, melhor a interação entre eles. Essa é a ideia. Tá? Então, quando a interação é favorável, a gente usa o termo sinergismo, então um ajuda o outro, tá? Ou seja, eles são melhores misturados do que eles eram sozinhos. Tá? Quanto mais negativo, mais eficiente é essa interação. Se houver um problema de interação, esse beta é positivo e a gente chama isso de antagonismo. Então um acaba prejudicando o outro. Tá? Quando não há interação, ela é desprezível, o beta é igual a zero. Certo? Bom, aqui tem alguns exemplos de valores de beta. Acho que o caso mais extremo que a gente pode imaginar, a gente até já discutiu isso aqui em uma das aulas anteriores, é se os dois surfatantes tiverem carga oposta. Então esse aqui é o decil, desculpe, C10, decil sulfato de sódio, aqui é o decil TAB, trimetilamônio brometo. Então esse aqui é um catiônico de 10 átomos na cadeia, esse aqui é um aniônico de 10 átomos na cadeia. Quando eu misturo os dois são hidrofóbicos, vão interagir, mas mais importante do que isso, eles têm carga negativa, eles têm carga positiva, e a interação eletrostática é a mais forte que a gente pode imaginar das interações que a gente está discutindo aqui. Tá? Então eles vão formar, na verdade, um par iônico. Além de ser hidrofóbicos, eles vão formar um par iônico. Esse é o caso mais extremo de interação favorável que a gente tem. Na verdade, ele é tão extremo que se costuma não fazer isso. Porque normalmente quando as cadeias são maiores do que 10 átomos de carbono, imagine o C12 e o C12 aqui, o que vai acontecer é que quando eles formarem o par iônico, eles precipitam. Tá? Essa é uma das razões porque normalmente não se coloca surfatante catiônico e aniônico junto. Certo? O pessoal que fez o laboratório no experimento de otimização de emulsões, talvez lembre que se misturou um surfatante catiônico e um aniônico. Acho que era o CTAB, o SDS, alguma coisa assim. E que observava que a solução ficava turva porque ele precipitava. Tá? Por exemplo, a gente vai ver mais adiante o uso de surfatante para remoção de sujeira, um shampoo, condicionador, no caso catiônico. Mesmo o surfatante, o condicionador, desculpe, 2 em 1, o shampoo 2 em 1, ele não tem surfatante catiônico e aniônico, porque se misturar eles vão precipitar. Tá? Então essa aqui é uma mistura que é tão forte a interação que se costuma ter problemas, que é a precipitação. Eu só estou exemplificando aqui. Tá? Esse seria um caso de beta menos 13, então é um dos mais negativos que pode ter.
certo? Isso vai ficar mais crítico se os dois estiverem na mesma proporção. Então, se eu tiver mais ou menos o mesmo número de carga desse e desse, eu neutralizo as cargas e com isso ele fica sem carga líquida, ele forma um par iônico e ele acaba precipitando. Se eu tiver um excesso de um ou excesso de outro, então se eu tiver numa região aqui do diagrama, sei lá, 5% desse e 95% desse, ou o inverso, isso não é tão crítico, porque eu tenho um excesso de carga de um ou do outro, e esse excesso de carga acaba garantindo que a mistura não precipite, certo? Mas sempre é um risco que se corre. Então uma das misturas que, embora seja muito eficiente, não se costuma fazer em formulação. Tá? Bom, então esse aqui seria o caso de sinergismo maior, mais eficiente, mais favorável, mas é tão favorável que pode ter problema. Um caso bastante comum é o caso de iônicos e não iônicos. E aí o mais interessante é o caso de quando o surfatante é iônico, por exemplo, um aniônico, e o outro é zwitteriônico. Então ele tem as duas cargas. Esse aqui tem a carga positiva e a carga negativa. Tá? Essa molécula a gente já viu, tecnicamente ela é neutra, porque ela não tem carga líquida, mas ela tem uma densidade positiva, por exemplo, nitrogênio quaternário, tem uma densidade negativa, que pode ser um sulfonato ou um carboxilato. Então, o que se imagina que acontece nessa mistura, esse é o resultado experimental, essa aqui é uma mistura bem favorável, tá? É que essa carga do surfatante, por exemplo, do aniônico, quando interage com o zwitteriônico, ela pode emparelhar com o grupo positivo do zwitteriônico. Então, se tiver um nitrogênio positivo aqui, esse grupo, por exemplo, o sulfato, pode ficar perto desse grupo positivo. E essa interação eletrostática é uma interação que é favorável. Tá? Então, essa mistura aniônico, mas pode ser catiônico também, né? Iônico e zwitteriônico, ela é mais eficiente do que o iônico e o não iônico, por exemplo, etoxilado. Então, se colocar um iônico e um não iônico, é bom, é favorável isso, porque o não iônico dilui a repulsão eletrostática do iônico, só que ela é menos intensa do que seria a mistura de zwitteriônico e de aniônico. Tá? Bom, tem um caso só de segregação, e envolve fluorcarboneto de novo, então as misturas de hidrocarboneto e fluorcarboneto não são tão favoráveis, a gente discutiu isso, mostrou até um slide um pouquinho adiante, que eles até separam fase quando tem um óleo de um e um óleo do outro, ou seja, embora eles sejam apolares, eles não interagem entre si. Isso acontece também quando se mistura surfatante. Tá? Então misturar surfatante de hidrocarboneto e de fluorcarboneto não é bom, mas isso não é um caso problemático em termos práticos, porque os surfatantes de fluorcarboneto não podem ser utilizados por não serem biodegradáveis. Tá? Um caso parecido com esse, mas não é tão extremo, é quando o surfatante é siliconado. Vocês lembram? A gente pode ter um surfatante que o grupo apolar é um silicone. Tá? Silicone é uma coisa intermediária entre o fluorcarboneto e o hidrocarboneto. Ele também tem baixa energia coesiva, vocês lembram? Os surfatantes siliconados abaixam mais a tensão superficial do que o hidrocarboneto, então ele é diferente do hidrocarboneto. E tem alguns exemplos, alguns relatos de casos em que se diz que misturas de surfatantes de hidrocarboneto e de siliconados não interagem bem. Tá? Então seria um caso parecido com esse caso do fluorcarboneto, mas não tão extremo. O caso mais extremo é o do fluorcarboneto. Certo? Bom, eu tenho aqui um exemplo que foi tirado de um catálogo do Oxiteno, e eu queria comentar com vocês o que eu acho, que na verdade a interpretação é minha, os resultados são do catálogo, tá? Foi produzido por uma pesquisadora que trabalhava lá, a Daisy, já há algum tempo atrás, e eu queria tentar interpretar ele baseado no que a gente discutiu até agora. Então a primeira coisa que tem aqui é um estudo de irritabilidade de surfatantes, esse é um estudo bastante importante para aplicação em cosmético, né? Então, por exemplo, shampoo, deve ser o caso que eles estão estudando aqui, e o que se fez foi uma mistura de um surfatante aniônico, que é o sódio lauril etil sulfato, então você tem um surfatante que tem 12 átomos de carbono, um grupo oxietileno, pequeno, normalmente 2 ou 3, e um grupo sulfato na ponta, tá? Então um surfatante aniônico. Com um surfatante não iônico, que é um surfatante etoxilado derivado do sorbitol. Sorbitol é um açúcar, laurato é C12, e você tem grupos etoxilados pendurados nesse açúcar. Tá? Então é um surfatante etoxilado. Bom, o que eles determinaram foi um índice de irritabilidade. Então, esse teste eles não descrevem, algum teste que eles fazem lá dentro, não sei se é feito com modelo animal ou que seja. Tá? Isso tem um número, e quanto maior esse número, maior a irritação desse surfatante. Então, vocês talvez já tenham ouvido, isso é meio que cultura comum, e é verdade. Surfatantes aniônicos causam irritação, uma das razões é porque eles removem gordura tanto da mão, isso a gente está observando agora, que a gente tem lavado muito a mão, mas a mão resseca. Tá? O surfatante é tão eficiente em remover a sujeira e matar o vírus, por exemplo, como em tirar a gordura de proteção da mão. Tá? Isso pode causar irritação.
o surfatante, esse lauril etoxilado, ele é um pouco menos irritante do que é se não tiver o grupo etoxilado. Então o SDS, que seria o lauril sulfato, é considerado, na prática, é mais irritante do que o grupo etoxilado. Então essa colocação de um grupo não iônico no próprio surfatante já diminui um pouco a irritação. Tá? O que eles tentaram ver foi o que acontecia quando fazia mistura dos dois. Então é mais ou menos na linha do que a gente discutiu aqui. Produzir uma mistura, um sistema misto com dois surfatantes. Um surfatante aniônico e um surfatante não iônico, etoxilado. Certo? Bom, então aqui esse índice, aqui seriam os resultados que eles têm em termos de composição. Então pegando os surfatantes puros, esse surfatante etoxilado não tem irritação. A irritação, nesse caso aqui, não é detectável, né, no teste que eles fizeram, então eles estão atribuindo zero. E o surfatante aniônico apresenta uma irritação que tem um valor de 10. Quando eles começam a colocar, acho que é esperado, o surfatante que não tem irritação, etoxilado, na mistura com o surfatante aniônico, então aqui 20% ou 40%, a gente tem uma queda nesse valor de irritação. Tá? O que eu queria chamar a atenção para vocês é que, do mesmo modo que a gente viu com a CMC, essa queda aqui não é linear. O gráfico não está, não é um gráfico, não é um diagrama de barra aqui, mas ele não está linear aqui, mas dá para ver que a colocação de 20% faz com que o valor de irritação caia abaixo da metade. Tá? Então tem um efeito bem mais intenso do que seria só a diluição desse surfatante. E essa queda continua sendo bastante intensa quando a gente tem 40%, por exemplo. Tá? Cai mais ou menos a um terço, um quarto quase, do valor inicial, embora tenha menos da metade. Tá? Então isso aqui é uma indicação de que essa mistura corresponde ao que a gente determinou em termos de fator beta. Ou seja, tem alguma interação entre esses dois componentes. Esse é um sistema muito complexo, eu não sei tudo que está envolvido aqui, não dá para imaginar, mas o resultado que eles têm é coerente com aquela ideia do beta. Tá? Então, em princípio, dá para se imaginar que se eu tivesse um screen de várias misturas com diferentes valores de beta determinados pela CMC, eu poderia, em princípio, tentar estimar qual deles seria mais eficiente em reduzir essa irritação. Certo? Então, essa é uma outra possibilidade que a gente pode fazer. Faz um screening, um teste mais simples, que é a medida de CMC, ou com dados da literatura, e aí faz o modelo mais complexo. Tá? Só para fazer um comentário que eu acho que eu não chamei a atenção antes, uma das propostas que se tem para a questão da irritação é que, na verdade, quem irrita no surfatante não é tanto a micela do surfatante, é mais o surfatante livre. Então, as moléculas do surfatante não micelizado é que seriam mais irritantes. E uma das ideias é que elas poderiam, por exemplo, entrar na membrana biológica ou interagir com a pele, inserindo como molécula, não como micela. Tá? Então, a quantidade de surfatante livre que a gente tem é a CMC. Né? Se nós fizermos a definição de CMC, se eu colocar uma quantidade de surfatante grande, eu vou ter o que está acima da CMC forma micela e o que está livre, não associado, é igual a CMC. Então a CMC sempre é o máximo de surfatante livre que eu consigo ter em solução. Tá? Pelo que a gente viu anteriormente, se eu colocar um surfatante etoxilado no surfatante aniônico, eu reduzo a CMC. E eu reduzo dessa forma aqui, eu reduzo mais do que a média ponderada. Tá? Então, uma possível interpretação desse resultado seria isso. O que a gente está medindo indiretamente é a quantidade de surfatante livre, que é a CMC. E quando a gente está em mistura, eu tenho menos surfatante livre do que seria esperado pela mistura das CMCs, que é a definição do beta, que é o slide anterior. Tá? Bom, esse outro resultado é um pouquinho diferente, eu estou adiantando um tópico que a gente já vai comentar, que tem a ver com a forma do agregado. Tá? Mas a ideia aqui seria a ideia de empacotamento, ou seja, quanto melhor os surfatantes interagirem, mais eficiente eles vão ter para essa discussão. Então o que eles estão colocando aqui é um estudo de poder de espessamento, ou seja, como que o surfatante aumenta a viscosidade. Tá? E aí, na verdade, é o próximo slide que eu vou discutir, mas acho que pode falar desse slide primeiro. Então deixa eu só comentar. Bom, o que acontece quando a gente começa a aumentar a concentração do surfatante em água? Tá? Bom, se o surfatante for uma micela, eu vou ter pequenas esferinhas de solução. Quanto mais surfatante eu tiver em solução, eu vou ter mais micelas, mais esferas. Né? E é possível determinar essa quantidade de esferas, o efeito dessa quantidade de esferas pela viscosidade. Na verdade, o efeito é muito pequeno, porque essas micelas são muito pequenininhas. Mas se eu tiver uma quantidade grande de surfatante, sei lá, 10% ou 20%, isso pode começar a aparecer na viscosidade. Então esse gráfico de cima aqui é um surfatante etoxilado de cadeia C12, 5 grupos etoxilados na parte polar. E o que a gente tem aqui são concentrações. Qual que seria a viscosidade da solução quando eu tenho concentrações de 10%, 20%, 30% e assim por diante. O que a gente tem aqui é um aumento que é pronunciado, mas não é um aumento significativo. Ou seja, isso aqui ele vai
dobrar a viscosidade quando tiver 20% de surfatante, que é um monte de surfatante, é muito mais do que se tem em qualquer produto comercial. Tá? Então, o efeito de pequenas esferas sobre a viscosidade é muito pequeno. Ele aparece, mas não é um efeito tão exagerado. E, inclusive, ele pode ser previsto. Essa é uma equação que o Einstein foi um dos que participou do desenvolvimento. Tá? A viscosidade de dispersões de bolinhas depende da quantidade de bolinhas e do tamanho das bolinhas. E é possível calcular. E essa curva pontilhada e a curva contínua aqui, na verdade, é o experimental versus o pontilhado. Então dá para ver que é, versus o teórico, dá para ver que é bem parecido. Tá? Até em torno de 30% a 40%, ou seja, é muito surfatante. Tá? Bom, nem todo surfatante tem esse comportamento. Então o que está indicado aqui embaixo é um surfatante que tem uma cadeia um pouquinho maior, ele é um C16 agora, e o grupo polar dele é um pouquinho maior, também é um E6. Tá? E o que se observa aqui, agora interessante, aqui a viscosidade está em escala log, então aqui é escala linear, né, 1, 2, 3, aqui é log, então aqui é 10 na menos 4, 10 na menos 3, 10 na menos 2, assim por diante, certo? E aqui também é o log da concentração de surfatante, então aqui seria 1%, aqui seria 0,1%. Tá? E o que se tem aqui é que para esse surfatante, com 0,1%, a viscosidade já tem um aumento de ordem de grandeza. Tá? Então, antes de chegar em 1%, ela já aumentou mais de uma ordem de grandeza, mais de 10 vezes. Certo? Então esse aumento de viscosidade aqui é muito maior do que o que está indicado só pelo aumento de bolinhas. Não pode ser só mais micelas, tem que ter alguma coisa diferente. E o que está acontecendo aqui é a mudança da forma da micela. Tá? Então a gente tinha uma micela que era mais ferinha, e por alguma razão que a gente já vai ver mais adiante, eu vou deixar isso em suspenso já para o próximo vídeo, tá? Essas micelas crescem. E elas crescem formando uma coisa que é alongada, comprida, e essa coisa comprida parece um polímero. Então, coisas que são de formato diferente do formato esférico acabam afetando mais a viscosidade. Então, se a gente imaginar que isso aqui está fluindo em solução, essas bolinhas interagem com bolinhas de um jeito, mas essas coisas compridas interagem mais facilmente com coisas compridas. E isso faz com que a viscosidade de coisas alongadas seja muito maior do que de esferas. Tá? Bom, isso está ligado ao empacotamento das moléculas surfatantes, que é o ponto que a gente vai comentar. Eu só queria voltar ao slide anterior. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: eles estão colocando sal, então a quantidade, aqui está graficando a quantidade de cloreto de sódio que eles precisam colocar numa solução desse surfatante lauril éter etoxilado, lauril éter sulfato, né, que é o etoxilado aniônico, certo? Sozinho ou quando tem um surfatante zwitteriônico junto. Então, essa cocoamido propil betaína, coco porque vem do óleo do coco, então basicamente é uma mistura de hidrocarbonetos, basicamente é C12. Amido propil é o grupo catiônico do zwitteriônico, mais um grupo propil, e a betaína aqui na ponta ou é um carboxilato ou é um sulfonato. Normalmente é um carboxilato, que é o caso mais comum. Tá? Então tem uma carga negativa, uma carga positiva, esse surfatante aqui é zwitteriônico, esse surfatante aqui é aniônico. O que acontece? O que eles observaram é que se eles colocassem sal, uma certa quantidade de sal, no surfatante aniônico, eles viam que aparecia um espessamento das soluções. Espessamento é aumento da viscosidade. Então, o que eles estão observando, na verdade, é essa transição aqui. Ó. Você tinha micelas esféricas, surfatante aniônico, você começa a colocar sal, o sal faz com que as moléculas surfatantes se empacotem melhor, se aproximem, chega uma certa hora que essa esfera cresce de tamanho. Quando ela cresce de tamanho, tem um aumento de viscosidade. Esses objetos têm uma viscosidade maior do que esse. Tá? E isso é que eles determinam como espessamento. Então, isso é muito comum. Esse é um dos grandes usos de sal adicionado a surfatante iônico, que é fazer o produto ter mais viscosidade. Então, eu imagino que isso tem, por exemplo, a ver com o shampoo. Mesmo jeito aqui em cima também. Então, num shampoo, normalmente se quer uma formulação que tem uma certa viscosidade, porque se ele for de baixa viscosidade, que nem a água, a gente coloca na mão e escorre. Então, você gostaria que o shampoo ficasse retido na mão ou num produto de limpeza qualquer, para não perder. Tá? Então, bom, o resultado que eles têm quando eles têm o surfatante surfatante aniônico sozinho é que eles precisam colocar 6% de cloreto de sódio para atingir a viscosidade desejada, que é esse espessamento que eles observam. Se a gente for aqui no surfatante zwitteriônico, isso não acontece. Por quê? Porque o zwitteriônico não tem carga, se ele não tem carga, ele não tem efeito, o efeito é muito pequeno de adicionar sal. Então eu não vou conseguir fazer uma micela do zwitteriônico passar dessa forma para essa forma, colocando sal, porque eu não vou mexer, não existe redução eletrostática aqui que eu consiga afetar. Tá? Então, aqui eu tenho um efeito que eu preciso botar 6% de sal, aqui se eu colocar quanto precisar de sal não vai acontecer nada, então isso aqui não espessa, tá? Não acontece nada. Bom, o que eles observaram é proporções parecidas com as que a gente viu acima,
Tá? Então eles fizeram 80%, 20%, 60% e 40%. E o que eles observam, de novo, é uma variação na quantidade de sal que é maior, ou seja, a quantidade de sal colocada é menor do que simplesmente a colocação desse surfatante. Mais do que isso, colocar esse surfatante aqui não deveria facilitar, porque ele é um surfatante que ele não espessa, né? Ele não é sensível à quantidade de sal. Então tem alguma coisa que esse surfatante está fazendo nessa mistura, e essa coisa é muito mais intensa do que a composição que ele tem. Então eu tenho 20% desse surfatante, mas na verdade a quantidade de sal cai a metade. A 40% ela cai a um terço, certo? Então, de novo, só para chamar atenção, quando a gente tem um efeito de interação, esse é um dos casos que a gente viu, vocês lembram? O surfatante aniônico e um surfatante zwitteriônico, eles entre si interagem bem, bem mais do que simplesmente uma mistura estatística, tá? E esse efeito que a gente tem nessa propriedade, nesse caso aqui é a mudança de forma na micela, que tem a ver com a viscosidade, é muito mais pronunciado do que a quantidade que ele tem. Tá? Então, uma outra indicação. Normalmente, isso é quase que regra geral, você vai ter uma mistura de mais de um surfatante ou algum outro aditivo, como se fosse um co-surfatante no produto. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente passar para o próximo vídeo, mas só para sugerir, procurem dar uma olhada nos produtos de limpeza que vocês têm em casa, procurem identificar quem são os surfatantes que estão lá dentro, ou quem são os aditivos que são colocados lá. Lembre, até o próprio sal pode ser um aditivo. Tá? E tentar imaginar por que, que a pessoa que fez a formulação colocou esses componentes lá. Certo? Então vamos dar uma pausa aqui.